Olá, eu sou Hélio Gurovitz, editor de opinião do Globo. Eu sou o Gabeira. Hoje eu estou no lugar do Lauro Jardim. Eu, Gabeira, como toda terça-feira, nós estamos aqui para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Gabeira, eu queria começar te perguntando sobre essa CPI que está acabando, né? São quase 6 meses de CPI. Minha família, desconfiando da estrutura da Prevent Senior, contratou um médico particular para fazer a fiscalização dos procedimentos internos. A minha família não confiava mais na estrutura. E esse médico foi um verdadeiro fiscal dos procedimentos. Eu acho que eu estou vivo também por causa dele. Eles estão preparando o relatório final para a semana que vem, está previsto para o dia 19. E, na verdade, eu queria ouvir sua opinião, para você fazer uma avaliação desses 6 meses de CPI, o que isso nos trouxe e o que faltou. É importante registrar que a CPI está acabando no momento em que nós atingimos no Brasil a marca de 600 mil mortos. E você pode imaginar cada uma dessas pessoas com parentes também, o número de brasileiros e brasileiras que foi atingido por essa pandemia. Portanto, é uma CPI singular. Outra singularidade, no meu entender, dessa CPI é que, ao contrário de outras que tratavam de escândalos furtivos, de segredos de governo, ela tratou de um tema que todos puderam acompanhar. Puderam avaliar a participação do presidente Bolsonaro nesse processo e puderam sentir se ele atuou de uma forma adequada ou não. Mas era de conhecimento de todos que havia um negacionismo da parte do governo. Esse negacionismo aparece na CPI em vários momentos. Mas antes já o presidente da República afirmou que era uma gripezinha. Depois começou a haver dúvidas sobre se a doença era tão grave assim, que podia matar tanta gente. Me lembro nitidamente que os primeiros elementos do negacionismo, passada a aceitação de que a doença estava instalada, os primeiros elementos era questionar as mortes. Uma senhora de Minas chegou a fazer um depoimento na internet dizendo o seguinte: eu vi eles enterrando caixões cheios de tijolos. Eles estão inventando essa pandemia. Aí estão enterrando um monte de gente com coronavírus lá em BH. Aí o que aconteceu? Mandaram ir lá e arrancar todos os caixão para poder fazer o exame para ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Isso acabou repercutindo na CPI também. Acabou havendo um relatório falso feito por um funcionário do TCU, entregue ao presidente da República, que divulgou. E isso acabou estourando também na CPI e motivando a suspensão do funcionário no TCU. Fora a própria tentativa de manipular, né? Que teve uma tentativa de manipular claramente, tanto que a imprensa se reuniu num consórcio para apurar os números independentemente do Ministério da Saúde, porque os dados que vinham do Ministério, eles se tornaram automaticamente pouco confiáveis. Exatamente, essa menção é fundamental. Sem o consórcio da imprensa, a gente não teria a noção do número de mortos que o Brasil teve. O outro aspecto do negacionismo aconteceu com o processo das vacinas. Aí a CPI pôde avançar um pouco mais. A CPI pôde estimular o presidente da República a comprar as vacinas que ele relutava em comprar. Isso ficou muito evidente no processo de oitivas da CPI, que o presidente da República relutava em comprar vacinas da Pfizer. Ele achava que não estavam dadas as garantias
necessárias para a compra da vacina da Pfizer. Ele relutava parcialmente por causa desse argumento, mas ele também declarou, num determinado momento, sugeriu que as vacinas podiam transformar a pessoa em jacaré, né? Que elas podiam também fazer o homem falar fino e a mulher crescer barba, que é uma das obsessões dele, né? Então, ele mostrou por aí também que ele tinha uma resistência. E não foi só a Pfizer, né? E boa resistência à Coronavac. A resistência à Coronavac combinava uma resistência à vacina e uma resistência política, por 2 fatores. Era feita em São Paulo, por um adversário político, que é o João Dória, e vinha da China, que é um país que ele também tinha uma certa desconfiança. E então a CPI avançou nesse sentido, revelou as hesitações na compra da Pfizer, pode até ter contribuído para que a Pfizer e o governo fizessem o acordo necessário, mas a CPI entrou num outro campo também muito interessante. Ao mesmo tempo que o governo hesitava em comprar vacinas de empresas estabelecidas internacionalmente e com compliance, com toda a possibilidade de controle, ele negociava com grupos extremamente suspeitos. Um grupo que queria vender 400 milhões de vacinas da AstraZeneca sem ter nenhuma possibilidade de fazer isso. Era um policial militar com problemas, um diretor nacional da empresa americana que recebia ajuda emergencial, era gente sem dinheiro que estava reunida tentando ver se conseguiu fazer uma fortuna com essa história da vacina. E teve também o processo da Covaxin, que também é extremamente interessante, porque eles não tinham um contrato muito claro, eles fizeram o acordo com o governo destinou dinheiro para essa compra e quase receberam 45 milhões de dólares adiantados para uma empresa que é a Precisa, associada à Global, que já tinha dado um cano no governo. Então, muito possivelmente, o governo brasileiro e o povo, evidentemente, nós todos, levaríamos um cano de 45 milhões de dólares. O deputado Luiz Miranda contou que procurou o presidente Jair Bolsonaro para informar sobre irregularidades no contrato para importar a vacina indiana Covaxin e também sobre pressões que o irmão dele, servidor do ministério, vinha sofrendo para comprar o imunizante. E que nesta reunião ouviu de Bolsonaro que isso era mais um rolo de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Foi o Ricardo Barros que o presidente falou? Foi. Nesse caso específico da Covaxin, segundo consta, Bolsonaro chegou a ser alertado e nada fez, né? Então existe uma acusação que eu acredito que deverá fazer parte do relatório da CPI de prevaricação contra ele, né? Essa é uma das acusações que eu acho que serão feitas. Como é que se encara isso, Gabriel? Assim, a quantidade de casos e indícios criminais e possíveis processos, quer dizer, isso vai ter alguma consequência mesmo ou vai ficar por isso mesmo? Olha, em primeiro lugar, nós vamos ter que examinar a consistência do relatório. Houve, por parte dos senadores, uma providência importante. Eles procuraram se assessorar de juristas que dariam a eles uma configuração bastante clara dos crimes que deveriam ser atribuídos ao presidente da República. Então, existe uma base jurídica para esse processo. E essa base jurídica possivelmente vai constar de denúncia de crime de responsabilidade, de prevaricação e outros crimes. Existe também, por parte do grupo que trabalha na CPI, uma intenção de levar o caso ao Tribunal Internacional. Eu acho o seguinte, existem alguns pontos difíceis para que isso tudo se encaminhe para a responsabilização do presidente da República. O primeiro é o seguinte, vai ter que passar pelo Procurador-Geral da República.
vai ter que passar pelo Augusto Aras. E o Augusto Aras tem se mostrado um zagueiro bastante competente ali na área, né? Ele segura quase todas as coisas contra o presidente da República. Daquele que põe a bola na linha do gol, né? Aquele que tá lá. Vamos ver como ele se comporta. Né? A segunda etapa, eu também já comentei, me parece, entende, que se a CPI quisesse ter as consequências internacionais que ela almeja, talvez tivesse sido necessário trabalhar um pouco mais um tema que ela não trabalhou, que é a repercussão nas populações indígenas. Como o governo se comportou, você sabe que o governo hesitou muito em atender as populações indígenas. Foi preciso uma interferência do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, normalmente, quando se fala de genocídio, tecnicamente, é mais fácil você falar de genocídio sobre etnias, porque realmente aí esses crimes têm uma repercussão maior, objetiva. Agora, Gabeira, o próprio relatório dos juristas, ele descarta a acusação de genocídio porque, pela definição do artigo 6º do Estatuto de Roma, que é o que define genocídio lá no Tribunal Penal Internacional, não estão caracterizadas as condições. Teria que ser uma tentativa, um ato de tentativa de ataque a uma população civil intencional, sendo que essa população faz parte de um grupo étnico específico, ou de uma religião, ou de uma nacionalidade, ou enfim, um grupo específico em relação a eles. E eu acredito que a CPI se desvendou um ataque à população civil, desvendou um ataque a toda a população civil brasileira, entendeu? Não foram os índios especificamente, né? Então essa acusação ela é muito complicada, ela não prospera. Agora, tem um caso que eu acho que dá uma repercussão internacional, além dessa questão dos indígenas, que é o caso de Manaus. Mas aí a acusação não é de genocídio. Não. É acusação de crime contra a humanidade, que é um outro artigo do Estatuto de Roma, é o artigo 7º, onde entra muito mais coisa. Quer dizer, entra tortura, maus tratos, omissão de socorro. Aí eu acho muito mais fácil de caracterizar, né? Eu concordo contigo. E, finalmente, né, houve o caso da Prevent Senior, as denúncias sobre a maneira como os clientes foram tratados, e isso praticamente foi o fecho da comissão, tanto que ela encerrou a fase de depoimentos, se você não contar com o depoimento do Queiroga, que virá essa semana, ela encerrou a fase de depoimentos com o depoimento de um médico que trabalhou na Prevent Senior e também de um paciente que conseguiu escapar de uma maneira equivocada com que estavam tratando ele, porque eles achavam que ele iria morrer, destinaram um tratamento paliativo para ele, e a família disse, não aceitamos isso, e ele continuou na UTI e conseguiu sobreviver. Eu acho que a CPI completou o seu trabalho. Nem todos os depoimentos e nem todos os senadores se prepararam para fazer o trabalho, né? Em segundo lugar, foi a primeira CPI na nossa história que foi gravada ao vivo e mostrada numa mídia nacional. E isso determina muitos comportamentos. Isso determina uma certa mise-en-scène política que muitas vezes não está presente quando você trabalha anonimamente, de uma forma secreta, de uma forma fechada, buscando objetivos claros. Então a CPI teve muitos momentos de falsa dramaticidade, eu chamaria, entende? Eu, inclusive, tinha algumas dificuldades como comentarista de televisão, porque os repórteres diziam, agora o depoente está no pátio do Senado, ele vai ser preso, não sei o quê. Eu falava, mas eu pensava comigo, não vai dar em nada. Está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar,
terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Isso é só uma mise-en-scène, ele vai sair daí e tal, as coisas vão se dar. E isso aconteceu muito. Quando você está nessa situação, às vezes a vontade de aumentar a audiência é superior à vontade de aumentar o número de fatos. Eu coloco, por exemplo, a convocação do Hang nesse quesito. E são todos políticos, né, Gabeira? Eles estão Exato. lá com algum objetivo que vai além daquele que é o objetivo central da CPI. Agora, eu queria te perguntar se mesmo assim, quer dizer, teve esse momento de tentar aproveitar os holofotes, né, como toda CPI tem, porque isso é um holofote natural, e teve essa questão também que eu acho que você apontou muito corretamente, do despreparo dos senadores, né? E não apenas da bancada da cloroquina, né? Daqueles que estavam defendendo o absurdo ali, né? Tinha mesmo senadores que em tese seriam senadores mais ilustrados, eles revelavam às vezes uma grande ignorância a respeito do que eles estavam falando, né? E isso choca quem está acompanhando de perto os fatos, né? Isso tem uma... A minha pergunta assim, eu acho que apesar disso, né? E ali do jeito meio caótico, atabalhoado e sem muita ordem, porque foram depoimentos quase que aleatórios, seguindo várias linhas de investigação, a Covaxin, Várias Manaus, linhas de investigação. e cada hora era um personagem novo, e surgia o fulano, o estagiário, o médico, né? Então uma hora que você estava achando que você estava diante de um desfile de carnaval ali, opa, agora vai entrar a ala da cloroquina, a ala do não sei o que lá. Então, assim, apesar dessa característica carnavalesca, eu acho impressionante, porque eles realmente obtiveram resultados. Eu não sei se você concorda comigo, o resultado é positivo, né? É positivo, não é? São características que eu diria até brasileiras da política brasileira, né? Pois é. E as figuras também que apareceram são figuras inevitavelmente cinematográficas, né? São trapalhões, aquele grupo que queria vender a vacina da AstraZeneca, os 400 milhões de vacina, era um grupo de trapalhões, entende? Que, inclusive, que daria até um filme, né? A tentativa de você vender uma coisa que não tinha no auge de uma pandemia. Mas eu acho que o resultado foi positivo e, nesse sentido, a gente pode dizer que a CPI foi uma CPI histórica. Então, agora vamos para o nosso segundo tema, que a gente separou para hoje, que é um tema que eu acho que você tem muita familiaridade com ele, até histórica, né? Então, eu faço essa pergunta como se eu estivesse conversando aqui não com um jornalista, mas com um especialista mesmo, que é essa absoluta cegueira do governo para a questão ambiental. E o exemplo que a gente tem mais recente é esse fracasso desse leilão de petróleo, né? Onde eles fizeram um absurdo de incluir áreas de exploração perto de Fernando de Noronha, perto do Atol das Rocas, e foram vender como se achassem que não, as pessoas não querem que mate os peixinhos, vamos deixar explorar o petróleo porque vai trazer dinheiro e tal. Aí as empresas que ganham dinheiro não quiseram comprar. Elas não querem explorar perto dos santuários ecológicos. Isso eu queria te ouvir. Quer dizer, e o governo não percebe isso, né? É interessante o exemplo que você traz, não só pelo fato do governo ser obtuso, mas pelo fato de ele não ter compreendido que houve uma mudança internacional de grande monta. Em primeiro lugar, porque o tema ambiental subiu para a agenda dos grandes dirigentes mundiais, principalmente nos Estados Unidos, com a eleição do Joe Biden. Em segundo lugar, porque as empresas começaram a adotar um conceito chamado Governança Ecológica e Social, ESG, né? Que é um conceito que passou a dominar o trabalho de todas essas empresas. Em terceiro lugar, os fundos de pensão passaram a ser muito mais exigentes na questão ambiental. Então, hoje, seria conveniente para um país como o Brasil, primeiro, compreender essa mudança.
Segundo, ajustar os seus planos estratégicos para essa possibilidade mundial, porque o fato dele não ter conseguido dinheiro nesses projetos não significa que em projetos ecologicamente corretos ele não conseguiria. Então, a questão é exatamente essa, de o governo começar a ver que a natureza deixou de ser, na opinião de alguns economistas, ela deixou de ser apenas um fator de produção, algo que você coloca ali e que você acrescenta ao produto. Ela passou a ser também a fonte de riqueza, a fonte central de riqueza. E isso altera muito o quadro. O Brasil teria, pela primeira vez na história, assumindo a sua condição de potência ambiental. Então, é uma chance que está sendo perdida por duas razões. A primeira razão, por uma visão econômica do Bolsonaro. Não é que o Bolsonaro pensa assim, vamos destruir isso porque eu quero ver essa mata toda destruída. Ele acha que o crescimento econômico é isso mesmo. Crescimento econômico e destruição ambiental são associados. Você não pode crescer sem destruir o meio ambiente. Tem certas regiões aqui, o foco de incêndio, né, que existe e vai existir quase todo ano, que é o caboclo, é o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele. Tá? Ele não vai comer, não tem nada que comer no ano seguinte. E mais ainda, tá certo? O tamanho da Amazônia é maior que a Europa toda, não tem como você fiscalizar. A outra questão diz respeito a ele e a um setor das Forças Armadas muito significativo ainda, que vê a presença estrangeira na Amazônia, de qualquer forma, seja através de capitais, seja através de ONGs, seja através de projetos, como algo que ameace a nossa segurança nacional. Então, é dentro dessa filosofia que eu entendo, por exemplo, o fato deles romperem com o Fundo Amazônia, romperem com a ajuda que a Holanda, que a Noruega e a Alemanha davam de uma forma a fundo perdido para projetos importantíssimos na Amazônia. O que para eles era também um investimento, né? Porque Exato. Eles sabem que preservando a Amazônia, eles estão garantindo um futuro do planeta. Então, claro, isso não é e muitos sabem disso, né? Criado em 2008 para financiar projetos na floresta, o Fundo Amazônia já captou quase 3,5 bilhões de reais. Os principais doadores são Noruega, com mais de 90% desses recursos, e a Alemanha. Depois da intenção do governo brasileiro de mudar a gestão do fundo, a Noruega suspendeu o repasse de quase 133 milhões de reais no mês passado. A Alemanha também, 155 milhões. Então, você tem uma forma de garantir que é, por exemplo, esse sequestro do carbono que a floresta produz, né? Você tem outra forma de garantir, e que aí diz respeito muito ao nosso agrobusiness, ao nosso agronegócio, que não compreende bem, que é garantir a regularidade das chuvas no sul, entende? Porque esses rios voadores que saem da Amazônia têm uma importância na situação pluviométrica do Sudeste e do Sul, e também você tem um potencial ainda não explorado, que é o potencial do encontro do conhecimento com a floresta. As pesquisas que podem surgir daí, os remédios que podem aparecer, as soluções que podem aparecer dessa pesquisa e dessa aplicação da ciência de ponta na floresta. Nada disso é feito. Não, nada disso é feito. O presidente parece muito comprometido com a elite local, muito comprometido com os desmatadores e com os garimpeiros. Agora, o Brasil tem gente boa, tem competência técnica, tem muita gente que enxerga isso e que eu acho que trabalha nessa direção, né? A questão que eu te faço agora é a seguinte: tudo bem, a gente está de costas para o gol, mas o jogo não está perdido, né? Quer dizer, eu acho que uma hora esse governo passa e a gente tem que mais ou menos garantir que o pior não aconteça.
O meu receio é que esse negócio comece a adquirir um vulto, uma proporção, porque ele já desfez toda a regulação ambiental, acabou com a fiscalização, está incentivando grilagem, desmatamento, nunca teve tanto incêndio na floresta. Para não falar, assim, estou citando aqui meia dúzia de coisas que eu sei de memória, mas para não falar uma série de outras coisas, de detalhes que quem está lá no dia a dia deve conhecer muito melhor. Quer dizer, a minha questão é o que a gente precisa fazer para segurar e para isso ter volta, entendeu? Porque senão realmente a gente vai perder algo que não pode, né? Eu acho que dentro desse processo, os governos estaduais na Amazônia, o consórcio de governos da Amazônia passa também a ocupar um espaço importante. Eu tive uma informação de que o nosso grande negociador ambiental, né, que o Itamaraty rifou, por ser isso, um grande negociador ambiental no Fórum Internacional, um homem que tem mais experiência dessas negociações em grande escala, ele estará ajudando os governadores da Amazônia agora em Glasgow. Então, quando você tem essa falência do governo federal num tema, existe a possibilidade das áreas interessadas, dos governos da região, não todos, mas uma grande parte deles, se unirem para tentar, de uma certa maneira, ocupar esse espaço e estabelecer, inclusive, relações internacionais. Agora, quem vai nos representar em Glasgow é o Itamaraty, né? Quer dizer, é a nossa diplomacia ligada ao governo que está totalmente desacreditada nessa questão. Você já claro, tem um preparo ontem, por exemplo, você viu o internacionais. Itamaraty lá em Genebra, ele relutou, atuou junto com a Rússia quando se definiu um crime ambiental. Eles quiseram, né, de uma certa maneira, evitar algumas coisas no texto. O Brasil e a Rússia foram derrotados, entende? O Brasil tem tomado uma posição conservadora, ele mudou de posição, ele hoje tem uma posição conservadora, a ponto até dos grandes países interessados no tema estudarem uma forma de como evitar que o Brasil prejudique. Ele deixou de ser um parceiro. Não, e está isolado, né? O Brasil está isolado hoje nos fóruns. Só para a gente encerrar, Gabeira, qual é a sua perspectiva para a COP26 em Glasgow? O que você acha que vai sair de lá? Olha, é muito difícil. Hoje, os jornais internacionais, sobretudo na Inglaterra e tal, falam o seguinte, que existe uma crise energética no mundo. Né? E essa crise energética no mundo dificilmente vai impulsionar todos os projetos que existem no sentido de avançar para uma descarbonização. E você vê que a China está com problemas e tal. Eu penso que, de um lado, você vai ter dificuldades no processo de descarbonização e, de outro lado, um certo revigoramento do nuclear em função dessa crise energética, entende? Eu acho que são duas perspectivas que estão aparecendo no horizonte nesse momento. Há duas coisas que o Brasil precisa pensar, creio eu. Né? Primeiro, que existe um fundo global do meio ambiente, que eles seriam de 100 bilhões de dólares, mas que a gente sabe que os governos não têm esse dinheiro. E se tivessem esse dinheiro, não teriam condições políticas de aplicá-lo, entende? Então, o Brasil tem que também tentar conseguir pelo menos uma parte desse dinheiro para os seus projetos internos. Mas a dificuldade é essa. O Bolsonaro e um setor das Forças Armadas consideram que dinheiro internacional é um dinheiro que ameaça a nossa soberania, entende? Está terminando o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Jornal o Globo,
no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Este episódio teve edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. A trilha que vocês ouvem aí no fundo é da Mari Romano. E na terça que vem a gente está de volta. Tchau. Até lá.